Olá, pessoal. Continuando o nosso novo módulo, né, de prevenção e combate a incêndios. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos notáveis da combustão, né? A gente não conhece como pontos notáveis, a gente conhece só os nomes em si mesmo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um. Hoje tem bastante vídeo na nossa aula, tá? Espero que fique aí uma aula leve e gostosa de vocês assistirem, tá? Então, os pontos notáveis, a gente vai começar falando sobre o ponto de fulgor, tá? Ponto de fulgor, muita gente fala sobre ponto de fulgor. O que vem a ser? É a temperatura mínima na qual uma substância libera vapores em quantidade suficiente para se misturar com o ar, principalmente o oxigênio, né, logo acima da superfície, que incendiará pelo contato com uma fonte externa de calor. Então, eu preciso de uma temperatura X para que esses vapores, ao entrar em contato com essa fonte de calor, vire fogo, tá? E a gente tem que ter aí todos os elementos do triângulo do fogo. Combustível, no caso, né, que seria essa substância, o comburente, que é o oxigênio, e a fonte de calor. Entretanto, se eu tirar essa fonte de calor, a combustão vai parar, devido à insuficiência de vapores liberados a essa temperatura. É também chamado de ponto de lampejo ou flash point. Eu vou mostrar um videozinho para vocês agora, para vocês entenderem sobre o ponto de fulgor. Vocês vão ver duas situações e depois a gente vai comentar sobre ela, ok? Vamos lá. Então, ele colocou uma substância inflamável, certo? Agora ele pôs água quente, fervendo, e a mesma substância inflamável. Ó, fonte de calor. Pegou fogo? Não, porque ainda não chegou na temperatura X, né, do ponto de fulgor desse combustível. Ele esperou um pouquinho, e aí ela começa a pegar fogo, certo? Se eu colocar ali uma tampa, abafar, aí esse fogo vai cessar. Então, deu para perceber certinho como que a gente verifica o ponto de fulgor de uma substância, de um produto, certo? No caso aqui, é uma substância inflamável. Então, aqui, né, como eu falei, menor temperatura, na qual o líquido libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável, tá? Risco, processos onde os materiais inflamáveis são processados em temperaturas acima do seu flash point. Aqui, né, do seu ponto de fulgor. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ponto de fulgor de alguns produtos, tá? Querosene, por exemplo, é 40 graus Celsius, óleo diesel, 38, álcool anidro, 13, petróleo, menos 7 graus, gasolina padrão, menos 43 graus Celsius, nafta, que é um componente do petróleo e quando ele é processado, menos 43 graus Celsius também, o propano, menos 156 graus Celsius, gasolina, menos 43 graus Celsius, e o álcool hidratado, 15 graus Celsius, certo?
que só para a gente ilustrar e ficar como exemplo alguns produtos e os seus pontos de fulgor aí para vocês tomarem conhecimento, saberem, né? E, enfim, acrescentar aí no nosso material. Outro ponto notável da combustão é o próprio ponto de combustão. É a menor temperatura na qual uma substância libera vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com ar logo acima de sua superfície, que se incendiará pelo contato com uma fonte externa de calor, havendo continuidade da combustão, mesmo se eu retirar essa fonte externa de calor. É também chamado de fire point ou ponto de inflamação. Normalmente, este ponto é ligeiramente superior ao ponto de fulgor. Por quê? A quantidade de vapor e calor que se forma ali é tão alta que mesmo eu tirando a minha fonte, né, de calor, esse fogo vai se manter, né, e eu vou ter mais dificuldade de apagar, tá? O ponto de ignição é a temperatura mínima na qual os vapores emanados de um corpo combustível entram em combustão apenas ao contato com o oxigênio do ar, independente de fonte de calor externa. Também é conhecido como ponto de combustão espontânea, ou ponto de autoignição, ou flashover, tá? Então, um dos produtos que tem mais conhecidos aí, que tem esse ponto de ignição espontâneo, é o carbureto, que a gente fala, né? Por ele estar em contato com o ar, né? Ele é extremamente instável e volátil. Do sólido ele passa para o gasoso, né? Então, esses gases, esses vapores que vão saindo ali, ao entrar em contato com o oxigênio, ele já gera aí o que a gente chama de autoignição, tá? Ao terminar de queimar aquele produto, pode acabar o fogo, como não, tá? Se ele se propagar em outros produtos ou se mantiver, ele vai virar o que a gente chama de incêndio, né? A gente viu na aula de ontem a diferença entre fogo e incêndio. O fogo, ele é controlado, o incêndio é quando o fogo foge do controle, tá? E aqui a gente vai ver um pouquinho alguns fenômenos, né? Que o primeiro deles é o flashover. Na fase de queima livre, o fogo aquece gradualmente todos os combustíveis do ambiente. Quando determinados combustíveis atingem seu ponto de ignição simultaneamente, haverá uma queima instantânea e concomitante desses produtos, o que poderá provocar uma explosão ambiental, ficando toda a área envolvida pelas chamas. Esse fenômeno é conhecido como flashover, né? É como se fosse uma reação em cadeia, né? O famoso dominó, né? Eu empurro primeiro e vai todo mundo caindo, né? Então é a mesma coisa. Começa o fogo aqui, não se toma providência nenhuma para resfriar, para isolar, para nada, né? Não tem até essa possibilidade. E aí o fogo ele vai se espalhando até que todo mundo pega fogo de uma vez, tá? Eu mostrei esse vídeo ontem, ele é um exemplo de flashover. Vamos rever aí para vocês entenderem, né, o que é o flashover.
Vocês podem perceber que o fogo começa lá na ponta, na direita, lá em cima, né? Aqui mostra 2 ângulos e ele vem se espalhando, porque os produtos começam a chegar na temperatura de ignição e vai pegando fogo, né? Como a fonte de calor se mantém, o fogo está fora de controle, virou um grande incêndio, tá? De grandes proporções. Então, a gente pode considerar isso aqui uma explosão ambiental, né? E o fenômeno aqui foi o flashover. O próximo fenômeno que a gente vai ver é o backdraft. O backdraft, gente, é na fase de queima lenta em um incêndio, e não havendo renovação de ar, a combustão é completa porque não tem oxigênio suficiente para sustentar o fogo. Contudo, o calor da queima ele vai permanecer, ou seja, é como se eu estivesse mantendo a minha fonte de calor, certo? E as partículas de carbono não queimadas, bem como outros gases inflamáveis produtos da combustão, estão prontas para incendiar-se rapidamente assim que o oxigênio for suficiente. Então, na presença de oxigênio, estando os corpos combustíveis na sua temperatura de ignição, esse ambiente vai explodir, ou seja, todos os corpos combustíveis, inclusive partículas em suspensão no ar, entrarão subitamente em combustão. Essa explosão a gente chama de backdraft. Eu acho que eu já mostrei esse vídeo nas aulas passadas de segurança, tá? Mas aqui é um exemplo de backdraft. O backdraft é como se eu tivesse uma sala fechada, com a porta fechada, janela fechada, todos os buraquinhos fechados, né? Tá pegando fogo. E aí ela já ficou tomada de fumaça e vapor, claro, né? Os gases da combustão, mas está muito quente, tá? Lembrando que as chamas de um incêndio chegam a 1.800, 2.400 graus, vai depender da quantidade de combustível que eu tenho ali naquele local. E aí, a partir do momento que eu abro a porta, né, eu tenho uma corrente de ar, literalmente, ou seja, uma quantidade maior de oxigênio entrando, é como se fosse um vaso sob pressão, né, gente? É um gás empurrando o outro para entrar, mas mantendo a temperatura. Então, ele dá uma explosão. Vamos ver o exemplo aqui. Acho que. Deixa eu passar de novo. Ó, tá tudo fechadinho. A hora que o bombeiro abre, vem uma língua de fogo, né? Uma explosão, certo? É o backdraft, tá? Muito comum, né? Quando o bombeiro, principalmente quando eles vão atender incêndios maiores, que precisa quebrar a janela, quebrar a porta, né? Para ter acesso ao local, para fazer efetivamente o combate, muitas das vezes acontece o backdraft, certo? E, por último, né, o último fenômeno que a gente vai ver aí é o BLEVE, né? Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, ou seja, explosão de vapor e líquido, vapor expandido de líquido que está fervente, que está em alta temperatura, tá? O BLEVE, ou bola de fogo, é uma combinação de incêndio e explosão com emissão intensa de calor radiante em um intervalo de tempo muito pequeno. No vídeo que eu passei de ontem, lá daquele incêndio na envasadora de gás GLP, né, dá para a gente perceber claramente o BLEVE, né? A hora que todos os gases, né, explodem, né, e vira até aquele cogumelo, parecendo a bomba de Hiroshima. O fenômeno pode ocorrer, por exemplo,
em um tanque no qual um gás liquefeito é mantido abaixo de seu ponto de ebulição atmosférico. Se houver um vazamento instantâneo de um vaso de pressão, por exemplo, devido a uma falha estrutural, todo ou a maior parte de seu conteúdo é expelido sob a forma de uma mistura turbulenta de gás e líquido que se expande rapidamente, dispersando-se no ar sob forma de nuvem. Né? Ele estava ali sob pressão. Você tirou a pressão dele, ele vai querer ocupar o espaço, ele vai vazar, né? A ignição dessa nuvem gera a bola de fogo, que pode causar danos materiais e queimaduras a centenas de metros de distância, dependendo da quantidade de gás liquefeito envolvida no fenômeno. Ontem, como aquele vídeo que eu mostrei para vocês era um vídeo numa envasadora de GLP, né? Ficou bem caracterizado o BLIV aí, tá? Aqui é um outro exemplo de BLIV. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary fires and other damage. It all happens quickly. Não sobrou nada, né? Espirrou estilhaço desse tanque para todo lado. Aqui ele explica que o fogo, né? Primeiro o gás tenta sair, porque o fogo vai expandindo o tanque, abre fissuras, e a gente vê aí algumas línguas de fogo, né? Inclusive fazendo barulho e tal. Como não teve resfriamento, como não teve abafamento, como não teve nenhuma tentativa de quebrar aí o triângulo do fogo, o tetraedro do fogo, né? Que a gente viu ontem, e o fogo continua a expandir e modificar tanto o elemento que está lá dentro, que é o gás liquefeito, quanto o metal por fora, né, que está sob pressão, né, uma hora todo mundo vai querer sair, né, todo mundo junto. É onde acontece o BLIV, a explosão, né? E essa explosão, como ele falou aqui, né, ela atinge uma área bem grande, né? E dependendo da quantidade de materiais e o tipo de material que eu tenho ali, que esse fogo pode atingir, pode sim, tá? Virar um incêndio de grandes proporções e sem controle. Dependendo, não. Como era ali, né? Era um espaço, abre aspas, vazio, como se fosse uma área de proteção mesmo,
pelo que a gente viu, é um tanque de demonstração, e aí ele explodiu, claro que vai ter estilhaço para todo quanto é lado, né? A gente espera que não tenha machucado ninguém, mas o próprio fogo e a explosão, eles se desfizeram com o ar, né? Logo que pegou fogo, que tinha que pegar, certo? Ai, tem que mudar. E aí a gente vai ver um pouquinho, que era o principal assunto da aula de hoje, além dos pontos notáveis, né? A classificação dos incêndios. Eu posso classificar os incêndios de duas maneiras, quanto à proporção e quanto aos combustíveis, tá? Então, primeiro a gente vai ver sobre a proporção, né? Para esta classificação será levado em conta sua dimensão, intensidade e os meios empregados para extinção, da mesma maneira na classe de incêndio, tá? Então, primeira classificação do incêndio é o princípio de incêndio, também conhecido como incêndio incipiente, ou seja, de pequenas proporções, tá? Ele requer para sua extinção um ou mais aparelhos extintores portáteis, o próprio extintor mesmo, tá? É o considerado incêndio na sua fase inicial. Um exemplo aqui, o fogo numa cesta de lixo ou fogo em um aparelho eletrodoméstico, que, abre aspas nessas palavras, tá, gente? Porque fogo é fogo, eu sou aversa a fogo, né? Mas em pequenas proporções a gente consegue apagar facilmente, tá? Um extintor, um cobertor molhado, por abafamento, né? Enfim, né? É aquele fogo que eu consigo controlar, tá? Eu não sei se vocês já trabalharam com simulador lá na escola. Amanhã, na aula ao vivo, a gente conversa sobre isso, tá? Mas ali é um tipo de simulador para a gente ver princípio de incêndio e fazer o combate ao princípio de incêndio, tá? O pequeno incêndio, que é um incêndio que, para sua extinção, requer pessoal, bombeiros militares ou bombeiro profissional civil e material especializados, porém, sendo extinto com facilidade. Não apresenta risco imediato de propagação. Esses incêndios podem ser extintos com uma linha de mangueiras armada no sistema preventivo fixo, né, o hidrante, né, da edificação, ou em uma viatura do Corpo de Bombeiros. Um exemplo aqui, o fogo que ocorre em um quarto ou outro cômodo qualquer, e ele fica limitado àquele local ali, certo? Então, eu consigo aí apagar facilmente, tá? Às vezes, nem precisa ser mangueira, tá, gente? Um extintor maior também pode conseguir apagar um pequeno incêndio, tá? Um carreta, por exemplo, né? Ou extintor sobre rodas. A gente vai ver, vocês viram vários modelos aí, mas a gente vai rever a teoria disso aí para vocês gravarem e terem um material aí para vocês, ok? O próximo é o médio incêndio. Devido à sua intensidade, necessita de um socorro básico de incêndio, Corpo de Bombeiros, para sua extinção, além de apresentar grande risco de propagação, tá? O exemplo aqui seria o incêndio em uma residência, loja, né? Ontem eu comentei com vocês do incêndio da loja aqui perto da minha casa, né? A quantidade de material combustível que tinha lá dentro era muito grande, né? Então, a gente vai, o próprio bombeiro e os próprios civis, né? Donos da loja, as pessoas que estavam ali tentando ajudar, né? Foram tomando providências, muitas das vezes arriscadas, né? Mas para tentar diminuir a quantidade de material combustível, né? E ajudar na extinção desse fogo, no caso, ajudar o Corpo de Bombeiros, tá? Uma das grandes dificuldades que eles tiveram foi a quantidade de material combustível que, ao se queimar, né, ao começar a pegar fogo ou esquentar, emanava
gases tóxicos, tá? Porque tinha isolamento, tinha cola, verniz, tinta, né? Tipo cola de sapateiro, né? Porque lá mexe com tudo isso. Plástico, né? Então, são materiais altamente inflamáveis, combustíveis, né? E que soltam gases tóxicos. Apesar de que lá estava aberto, tinha vento, tinha ar, né? Uma das coisas que apareceu no noticiário, quem assistiu aí, jornal viu, né? Foi a bola de fogo preta que emanou daquele incêndio, né? Porque a bola de fogo preta, né? De fumaça preta, desculpa, né? Por causa do tipo de material que tinha ali que estava queimando. Borracha também tinha, pneu, tinha, enfim. Né? Então, todos são materiais que pegam fogo facilmente, né? E além de causar aí uma atmosfera extremamente agressiva, né, para as pessoas que estão no entorno. O grande incêndio, devido ao risco de propagação ser elevadíssimo e grande área atingida, exigem mais de um socorro básico para sua extinção. Um exemplo aqui é o incêndio em edifícios, né? Aqui eu pus um link, eu vou colocar esse videozinho aí para vocês, tá? O incêndio do edifício Joelma, um dos maiores incêndios que já aconteceu no Brasil, né? Várias vítimas, altíssimas proporções, era um prédio enorme, tá? E esse vídeo, eu peguei um vídeo mais curto, não peguei um vídeo tão longo, tá? Mostrando aí o caso do edifício Joelma. Vou só copiar aqui para a gente conseguir ver, certo? Espera aí que eu já vou compartilhar com vocês, tá?
Bom, pessoal, como eu falei para vocês, esse foi um dos maiores incêndios que a gente teve, né? Maiores desastres, né? Envolvendo incêndio no Brasil, né? E a partir dele, vocês viram aí na reportagem, que a partir de 1974, depois da tragédia do Joelma, é que começou-se a se falar em proteção contra incêndio em edifícios residenciais multifamiliares, né, que são os edifícios que a gente tem vários andares, né? Na Europa, nos Estados Unidos, pessoal, mais nos Estados Unidos, Canadá, já é exigido sistema de proteção contra incêndio em residências unifamiliares com uma área X, ou em algumas áreas onde elas são instaladas, tipo, próximo a reservas de mata, tem que ter ou sprinkler, tem que ter hidrante, ou tem que ter extintores, né? Aqui no Brasil não tem esse nível de exigência, né, para residências unifamiliares, sim para multifamiliares e locais de acesso público, né? Shopping center, lojas, enfim, tá? Teatros, aonde a gente tem acesso ao público, né? E aí, eu ainda vejo, e já é uma opinião minha, tá? Mas depois da análise disso tudo, que nós, e do que o nosso coleguinha falou ali, né? Que a gente tem leis, mas não tem um órgão fiscalizador. Aqui na nossa região, essa fiscalização já é bem efetiva pelo próprio Corpo de Bombeiros. Hoje, o Corpo de Bombeiros é especialista, tá? Especializado, faz cursos, aprende sobre projeto de incêndio, aprende, né? E fiscaliza, e briga, e corre atrás. Muita gente acha ruim, né? Mas mesmo assim, ainda temos acidentes graves. Imagina se não fosse assim, né? Então, essa parte de prevenção ainda é muito, que palavra que eu vou usar? Está muito aquém do que deveria ser, né? O problema é estrutural, gente. O problema não é do corpo de bombeiros, ou do fulano, ou do ciclano. O problema é cultural. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer um projeto, na época que eu fazia projetos de incêndio, hoje não faço mais, eu não tenho tempo, perdi a habilidade, enfim. Mas eu conheço, sei explicar, sei falar, né? Mas não faço o projeto em si, desenho, cálculo mais. Mas teve uma época, quando eu comecei a atuar como engenheira de segurança do trabalho, principalmente, que eu fazia esse tipo de projeto, eu atendi um cliente que era dono de um estacionamento de carros, aqui em Uberaba, no centro de Uberaba, e a metragem do estacionamento dele obrigava ele a ter, no mínimo, um hidrante. Gente, um hidrante duplo. A gente vai ver sobre isso depois. O que é um hidrante simples, hidrante duplo, e o que isso envolve? Claro que envolve dinheiro, envolve custo, né? Mas não era um custo assim tão exorbitante, tá? E por ser um estacionamento, não tinha tantas dificuldades de instalação quanto um prédio, por exemplo, que não tem nada. E aí a gente ouviu desse proprietário a seguinte fala: mas é obrigação do bombeiro, se pegar fogo aqui, vir apagar. Não é obrigação minha ter material de combate a incêndio. Então, essa ainda é a nossa cultura, gente. Então, é obrigação do poder público, não é meu. Não, tá errado. Se eu fiz, se eu assumi o risco, se eu estou colocando outras pessoas em risco, porque nesse momento a gente tem que pensar no todo, né? A responsabilidade é minha. O poder público pode me auxiliar, me dar apoio, me ajudar, né? Mas a responsabilidade é minha.
Só que a nossa cultura ainda é o governo tem que fazer tudo, o governo faz tudo e eu só olho, tá? Nós ainda temos essa cultura, infelizmente. Por isso ainda temos tantos acidentes acontecendo e tanta gente morrendo. Bom, acho que eu desabafei um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos continuar com com o material para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, a gente viu aí o acidente, um grande incêndio, que foi o edifício Joelma, né? E aí também temos aqui os incêndios extraordinários, que são aqueles provocados por fenômenos da natureza ou por bombardeios, vulcões, tempestades elétricas, bombardeio nuclear e outros. E aqui eu vou mostrar um incêndio, que foi um incêndio extraordinário que aconteceu aqui no Brasil também, né, com grandes proporções, que foi no Porto de Santos, tá? Maior incêndio de todos os tempos no Porto de Santos. Atingiu 6 armazéns do terminal da Copersucar e nós, trabalhadores estivadores, estamos tristes e solidários com a empresa e seus trabalhadores que passam por essa dificuldade.
começou de novo. Está consumindo por baixo, chegou na torre já lá em cima, ó. Uma tragédia isso. Tragédia. Foi do certo. Todos meus amigos que trabalham aí, cara. Avaria total. Que pena, viu? Uma pena que isso aconteceu, cara. Bom, pessoal, vocês viram aí a proporção do incêndio, né?
não foi falado aí no vídeo a causa, mas poderia muito bem ser um incêndio causado por um fenômeno da natureza, tipo raio, né? Trovão, enfim. E tomar proporções como tomou aí, né? Muito triste. Ainda falando da classificação dos incêndios, a gente viu aí, né, quanto ao tipo de incêndio, né, e quanto ao combustível. Os incêndios são classificados também de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com conhecimento da natureza desse material, né, que está pegando fogo, que está queimando, que eu posso descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura. E aí, entra um ponto aqui muito importante. A gente fala assim, somente com conhecimento da natureza do material que está se queimando. Por isso, hoje, né, a grande exigência de projetos de prevenção e combate ao incêndio, até porque quem conhece aquele local é o dono, é quem trabalha ali. O corpo de bombeiros, quando chega ali para fazer um atendimento a uma emergência, ele não tem conhecimento total, domínio daquela área. Então, essa pessoa que está pedindo esse socorro tem que fazer essa ponte, ou seja, esse auxílio ao corpo de bombeiros. Senão, ele não vai conseguir auxiliar, né? Que foi um dos pontos que se pecou, abre aspas aqui, né, na loja aqui perto. O bombeiro não sabia que tipo de material ele ia encontrar ali, né? E o próprio dono, ele entrou em pânico, ele não conseguia, né, ajudar. Mas vamos ver aqui. Nós temos aí 5 classes diferentes de incêndio quanto ao combustível. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe K, tá? A classe K não é muito falada, né? Mas hoje, devido ao desenvolvimento do comércio, principalmente, ela vem sendo cada vez mais necessária de ser divulgada. Classe A são aqueles materiais de fácil combustão, né? Eles queimam em superfície e em profundidade, deixando resíduos sólidos após a queima, normalmente cinzas, tá? Maior exemplo, temos os combustíveis sólidos, madeira, papel, palha, tecido, né? Dentro da classe A. Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento e, às vezes, por abafamento através de jato pulverizado. Resfriamento por superfície e profundidade, tá? Lembrem disso. Então, o método de extinção aqui, ele tem que chegar lá no material todo. Então, o principal meio de extinção do fogo classe A, do incêndio tipo A, né, é a água, tá? Porém, posso fazer por abafamento também, desde que depois eu faça o que a gente chama de rescaldo, que é verificar se não tem nenhuma fonte, né, de fogo ali, alguma chamazinha ou alguma centelha, alguma brasa, né, que possa desencadear, né, outra reação em cadeia e continuar o incêndio. Provavelmente o que aconteceu naqueles armazéns lá de Santos foi que primeiro o material era altamente combustível, inflamável, com uma atmosfera de gases que auxiliava nisso, né? E segundo, que por mais que se jogasse água aí, o volume era tão grande que não conseguia debelar o fogo de forma eficaz de primeira, vamos dizer assim. Tinha que jogar de novo, né? E o acesso era dificultado pelo desenho ali do local e como era armazenado os produtos. A classe B são aqueles materiais considerados combustíveis ou inflamáveis,
que queimam somente em sua superfície, não deixando resíduos. Como melhor exemplo, tem-se os líquidos combustíveis ou inflamáveis, gasolina, óleo, graxas, tintas, álcool, vernizes, tá? Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento, uma vez que eles queimam em superfície, tá? Mas não deixa resíduo. O classe C, que são incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc. Esses incêndios, após os equipamentos serem desenergizados, podem ser combatidos com água, por exemplo, tá? Todavia, deve-se ter cuidado com aparelhos que possuem acumuladores de energia, como capacitores ou baterias. A extinção só pode ser realizada com agente extintor não condutor de eletricidade, nunca com extintor de água ou espuma. Então, basicamente, pó químico, tá? Ou pó químico seco, que a gente fala, né? O primeiro passo do incêndio de classe C é desligar o quadro de força, pois, a partir do momento que eu tiro a energia elétrica, esse incêndio vira classe A ou classe B, tá? Mas, se eu não tenho essa possibilidade, eu tenho que apagar esse incêndio com pó, tá bom? Por abafamento, né? O classe D, que são aqueles que ocorrem em metais pirofóricos, como, por exemplo, magnésio, potássio, alumínio em pó, zinco, sódio, titânio, etc. São difíceis de serem apagados e esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. Nunca utilizar água ou espuma para extinção de fogo de metais pirofóricos, porque ele pode dar reação e desencadear maiores incêndios, tá? Fora explosões que podem causar danos humanos. E por último, classe K, né, que é o incêndio que envolve óleos e gorduras de cozinha. O agente extintor geralmente são substâncias químicas úmidas, à base de acetato de potássio, carbonato de potássio ou citrato de potássio. Transforma o óleo em uma substância saponácea, como se fosse sabão, né? Abafando o incêndio, tá? Retirando aí o oxigênio. Bom, pessoal, a aula de hoje, né? A gente vai finalizar com a classificação dos incêndios. E na aula de amanhã, ao vivo, tá? Nós vamos falar sobre os métodos ou processo de extinção dos incêndios, o calor nos incêndios, tá? A forma de transmissão de calor nos incêndios, ok? Logo, logo vai ser disponibilizado para vocês o link da atividade referente às aulas de ontem e hoje, tá? Fiquem ligados e façam as atividades de vocês. E vou estar divulgando também esse material no grupo. Obrigada e até amanhã.